vamos às atividades. Então, vocês irão fazer as páginas 109, 110, 112 e 113 do livro de Geografia. A primeira questão diz o seguinte: leia a poesia abaixo. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Agora assinale a alternativa correta sobre a relação entre indígena e europeu a partir do contato inicial. Então, o item A. Apesar do contato inicial amistoso, rapidamente os portugueses estabeleceram uma relação de exploração, fato que marcou o futuro das relações entre nativo brasileiro e o português. Então, de início, a relação entre o português e o indígena, né, foi amistosa, não houve tanta violência. Mas, com o passar do tempo, eles começaram a explorar as terras, né, mas também explorar o indígena, né, com trabalho forçado e entre outros. Então, o item A, né, está correto por conta disso. Segunda questão. Escola de indígena. A educação do indígena é completamente diferente da nossa. Sobre este tema, pesquise e aponte as diferenças existentes entre a sua forma de ser educado e a do indígena. Então, nós sabemos, né, que as crianças atualmente, elas vão para a escola para poder aprender, né, o sistema regular de ensino. Já os indígenas não, eles aprendiam com os mais velhos, com as experiências, né, que eles tinham nas tribos, né, seja na cultura, na caça, na pesca e etc. Na terceira questão, leia o texto abaixo. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma coberta. Nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas. Dentre as alternativas abaixo existentes, né, uma que explica por que o indígena não tinha vergonha de andar nu. Então, qual seria o motivo de eles não sentirem vergonha, né? Então, no item C diz o seguinte: eles desconheciam o artefato do vestuário e não sentiam a necessidade de se cobrir. Bom, eles não tinham conhecimento das roupas, né? E eles não viam essa necessidade, porque a cultura era totalmente diferente, né? Eles não tinham civilização. Então, para eles era normal andarem nus. Quarta questão. De acordo com o que aprendemos, o indígena foi, aos poucos, sofrendo as consequências do contato com o branco europeu. Aponte 3 consequências desse contato que você julgue positivas e negativas, tanto para o branco quanto para o indígena. Bom, com relação aos pontos positivos, né? Nós temos aí a questão da medicina, conhecimentos de técnicas que os indígenas não conheciam e só foram aprender a partir dos europeus, né? E o lado negativo é essa questão de estar extinguindo a cultura do indígena, né? Catequizando os índios, né? Fazendo com que os índios vestissem roupas, né? Uma tradição diferente do que os indígenas estavam acostumados. Quinta questão. De acordo com o seu conhecimento de mundo, por que a legalização das terras onde vivem as nações indígenas são tão demoradas e difíceis? Por que é difícil regularizar as terras indígenas? Justamente por conta do que eu comentei no slide também. Não tem, digamos que, algo fácil para que eles consigam essa terra. Então, há uma análise muito aprofundada do ambiente, das terras, mas aí isso esbarra justamente com os interesses de latifundiários, garimpeiros, pessoas que querem explorar aquelas terras, né? E muitas vezes por isso não é legalizado. Na página 112, na primeira questão, mesmo que não percebamos, a influência da cultura indígena no nosso dia a dia é muito grande. Sobre esse tema, cite 3 influências indígenas na nossa cultura. Então, eu citei, né, nos slides algumas influências que vieram na culinária, nos objetos, né, nas lendas, né? Então, vocês vão procurar aí citar 3 dessa influência. 10 palavras originárias da língua indígena que fazem parte do nosso cotidiano. Então, aquela influência que eu falei dos vocabulários. Então, vocês vão pesquisar palavras, né? No vídeo tem algumas das palavras que eu citei,
mas vocês podem pesquisar mais dessas palavras aí que estão no nosso vocabulário, que é de origem indígena. 2 influências da cultura indígena em nosso vestuário. Então, eu citei uma que foi a canga, né? Mas você vai citar outra que seria alguma vestimenta que veio aí de herança dos indígenas. Na segunda questão, pede para observar uma imagem, tem uma índia, né, com uma criança, um curumim, e diz o seguinte: ela apresenta a obra Mulher Tupi, do pintor e paisagista Albert Hector, que foi convidado para ir ao Recife pelo conde Maurício de Nassau durante o governo holandês. Sobre a obra e o que ela retrata, existe uma diferença entre como vive o nativo e o que o autor produziu. Aponte essa divergência e procure explicar. Bom, de certa forma, né, cabia à mulher a cuidar da plantação, né, das lavouras, das crianças, né? Então esse era o papel da mulher indígena, né? Então ela usava também poucas roupas, né, por conta dessa característica que, digamos que fosse uma transição da falta de roupa do índio para essa utilização das vestimentas aí que os portugueses traziam. Então é essa divergência aí que a gente pode encontrar. Terceira, a preservação da natureza é de suma importância para todo o planeta. Contudo, para o indígena, manter a natureza assume uma importância capital. Com o que você aprendeu e os seus conhecimentos, aponte a importância da preservação da natureza para os indígenas. Então, como eu falei, os índios viviam de forma harmoniosa, né, com a natureza. Então, eles não tinham a intenção de coletar elementos e recursos para beneficiar-se futuramente na questão econômica, né, armazenar riquezas, e sim utilizar aquilo que era possível para a sua sobrevivência. Então, eles tinham essa relação com a natureza bem amistosa, né, bem tranquila e sem esgotar os recursos, né. E na quarta questão, cite pelo menos 3 fatores que impedem a legalização das terras indígenas. Como eu já citei, né, antes, é difícil porque tem que ter relações políticas, relações ambientalistas, para poder ver se as terras podem ser demarcadas como terras indígenas ou não. Então, isso tudo é uma burocracia muito grande, que dificulta aí a legalização das terras indígenas.